Estamos de volta com um papo reto, sem mimimi, aqui na Rede Brasil de televisão. Irmão, a questão da fake news e a utilização, muitas vezes, de mensagens que não correspondem com a profundidade do bom jornalismo que tem que ser realizado. Isso tem colaborado para descrédito da imprensa brasileira? Eu acho que é o contrário. Eu acho que o fenômeno fake news em si, ele valoriza o trabalho do jornalista sério, não é? Eu acho que nossa função aí é exatamente, sabe, mostrar a diferença entre o trabalho que faz um jornalista profissional, que passou a vida, sabe, se dedicando à notícia, à informação, do que aquele que pega um celular e fabrica notícia e inventa situações. Enfim, é um problema sério essa questão de fake news. Mas, ao mesmo tempo, ela valoriza o nosso trabalho. Eu não sou muito, sabe, adepto ao chamado jornalismo militante. Eu acho que o Brasil está sofrendo com esse problema. Hoje, você ouve uma notícia, acompanha uma notícia, lê um artigo. Você primeiro procura saber quem escreveu, não é? A partir daquilo, você sabe em que sentido colocar a importância devida àquela informação, não é? Eu acho que isso, de uma certa forma, contribui para um mau jornalismo, não é? Então, eu procuro, muitas vezes, seguir os jornalistas que eu acho, principalmente nos artigos que o Ney se referiu, por exemplo, Folha de São Paulo, Estadão, você tem 99% dos articulistas do jornal da Folha de São Paulo, você já sabe o que eles pensam, né? Como eles pensam, né? Que lado sabe? Então, isso não existia na época que eu comecei no jornalismo, sabe? A gente, de uma certa forma, eu vou voltar àquela questão de você ser imparcial. Imparcialidade na informação, ela, no fundo, acaba não existindo, porque o jeito que você escreve, você vai dar o jeito teu que você pensamento, fala, né? Eu vejo um grande instrumento de comunicação que é a TV Globo, né? E o principal telejornal do país, que é o Jornal Nacional, pelo semblante, pelo enrugar da testa, pelo jeito de pronunciar, você entende para onde que o âncora quer te levar, quer a informação que ele quer. Então, olha, sinceramente, eu acho que a gente, ao dar uma informação, de uma certa forma, mesmo que você não consiga, mas procura dar os dois lados, né? E eu acho isso importante. Eu acho que a gente está se esquecendo um pouco disso. Agora, como o senhor revelou aí, né, nesse momento, contou a fake news. Fake news é um problema sério. É um problema sério. Porque o menos informado acredita. E pode-se promover o chamado assassinato de reputações? Facilmente. De uma maneira muito fácil. E depois, para você, sabe, recuperar aquele prestígio que você merece, aquela honestidade que você possui, é problemático. Ser jornalista no Brasil é uma profissão de risco. É evidente. E, tal qual muitas vezes, países que estão com revoluções internas, temos a execução de jornalistas aqui, principalmente nas cidades menores no Brasil, durante processo político eleitoral, aquela vindita, a vingança. Isso é uma coisa que preocupa demais os jornalistas e deve preocupar demais a sociedade brasileira. Como é que você vê isso? E eu vejo artigos sobre isso, é um absurdo o volume de ameaças e a concretização de ameaças contra jornalistas aqui no Brasil. Eu acho que ser jornalista político é mais difícil, é mais perigoso do que ser um correspondente de guerra. Né? É mesmo? Porque como correspondente, eu já tive alguma experiência nisso, você sabe onde você está pisando, né? Eu já usei colete de prova de bala muitas vezes, mas o jornalismo político,
Eu não digo em centros como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Eu acho que até a gente, de uma certa forma, está protegido pela circunstância, mas nesse Brasil grande, no interior do Brasil, sabe, às vezes eu me espanto, aquele grupo Repórteres Sem Fronteira, os jornalistas investigativos, quantos jornalistas das emissoras de rádio aí por esse Brasil foram assassinados, sabe? Isso existe, evidentemente. É como a profissão de policial também. Agora, é uma profissão também que fala pela sociedade, né? É uma profissão que precisa existir, como o policial também é uma profissão que precisa existir, mas a primeira chance que o brasileiro médio, ou que grupos de brasileiros, os chamados conjuntos sociais, a primeira coisa que fazem é culpar o policial, não é? O jornalismo em si não tem muito esse problema da chamada culpa, não é? Mas é uma profissão de risco. Eu concordo com isso. Radialistas serem mortos durante a execução do programa. Você sabe que o radialismo, muitas vezes, ele é mais exercido no interior do Brasil do que propriamente o jornalismo escrito, não é? O jornal das emissoras de rádio, ele tem uma importância muito grande no Brasil. E em época de política, então, as acusações, isso existe muito. Mas eu quero crer que é algo, né, que acontece numa sociedade que nem a sociedade brasileira. Eu acho que ser jornalista, dependendo da situação, é uma profissão perigosa, não é, Ney? Exatamente. Você nunca sentiu isso, não, né, Ney? Não, mas eu concordo. Conhece gente que morreu em função disso. Concordo plenamente com o que você disse. Uma coisa, essa questão de obrigatoriedade do diploma do jornalista ou não, até que ponto é o trabalho do articulista? Para começar, eu acho que o senador está conversando com 2 jornalistas sem diploma. Não, mas por isso não é. Eu nem ia falar. Senador, vou dizer uma coisa rápida para o senhor. Nós somos práticos e licenciados. Quando o senhor era jovem, lá no Barro Branco, tinha 2 repórteres em São Paulo que eram os melhores do Brasil, e que estão na história. O Tico Tico e o Carlos Espera, que eram repórteres da Rádio Difusora, Sim. Tupi Cultura e da TV Tupi. São repórteres que entraram para a história. O Carlos Espera, quando entrou no jornal, como todo mundo, o irmão e eu, a gente entra como estagiário, então fica ali aprendendo uma coisa e outra coisa e tal. Então, o que o Carlos Espera? Vai lá, cumpre aquele negócio, tem um negócio que aconteceu lá no Santo Amaro. Aí ele ia lá, escrevia o artigo, a máquina, aí... No dia seguinte, ele notava que estava diferente. Ele falou, mas eu escrevi uma coisa, o jornal publicou outra. Aí ele falou, perguntou, mas sabe, tinha uns... Falou, não, mas você fez errado, a gente corrigiu. Aí o que ele fez? Ele começou a aprender com a correção como fazer a coisa direito. Muito bem. Aí ele achou que era melhor fazer rádio e televisão do que ficar escrevendo lá. Aí um dia a mãe dele, a senhora mãe dele, saudosa, disse o seguinte, se nós soubéssemos que o Carlinhos Espera se tornasse tão importante, a gente tinha ponhado ele na escola lá em Santo Amaro. Porque era assim que era feito o negócio. Esse negócio do diploma, evidentemente, não, o irmão sabe que os maiores jornalistas brasileiros, porque é claro que uma formação universitária é bom para qualquer pessoa. É super importante. É super importante. Os jornalistas que eu conheço, o caso do Ney, o Ney é formado em Direito, eu também sou formado em Direito, nunca exercemos a profissão, o Ney parece que tem exerceu mas na minha época só existia uma escola de jornalismo no Brasil, que era a escola chamava-se Escola de Jornalismo Casper Libero, não é? Mas o jornalista, ele procurava cursar filosofia, o direito, era um sociologia. Então, essa foi quer dizer, o caminho para ser jornalista veio daí, mas muitos de nós não fizeram faculdade e escrevem muito bem. Né? Irmão, você hoje pega um garoto de 5 anos de idade, ele faz assim. 5 anos, 7 anos, ó, passa a mensagem. 7 anos de idade.
Tem uns que não olham direito, eles sabem onde está o A, o F, já sabem de cor. E usa os dois polegares, Os dois isso polegares. é incrível. Acontece o seguinte, senador, o maior dramaturgo brasileiro existente até hoje chamava-se Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues escrevia no Globo e as suas peças com uma xícara de café frio, um cigarro no canto da boca apagado e 2 dedos da máquina de escrever. 2, só 2. Tim, 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 tim. Senador, o senhor hoje é a principal figura política do PSL em São Paulo, seguido pela deputada estadual, professora da Faculdade de Direito, Janaína Pascoal. Isso se o Gil, o Eduardo e a deputada Joyce Hasselmann deixarem o partido. Por quê? O Gil, que é pré-candidato a prefeito, vai ficar com o grupo Bolsonaro. O deputado Eduardo, evidentemente, fica com o grupo Bolsonaro. A deputada federal Joyce Hasselmann, que é vice-presidente, que é deputada federal pelo PSL e é pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, ela está sendo cogitada para ser vice do Covas em 2020. É bem provável que ela até aceite. Então, o senhor vai ficar sozinho aqui, tomando conta do PSL, no estado mais importante da federação. O senhor já começou a trabalhar para reconstruir o partido aqui? Sabe por quê? Porque o pessoal que saiu do seu partido já está trabalhando para o outro. O senhor está trabalhando aqui. Mas eu acho que a gente tem que perguntar, o senhor fica no PSL original? Fico no PSL, vou continuar apoiando projetos e pautas do amigo Jair Bolsonaro, mas ele é quem fez a opção de sair. Nós estamos num processo de reconstrução do partido em São Paulo e vamos consolidar essa reconstrução. E pode ter certeza, nós vamos ter coisa boa. E a Joyce Hasselmann, depois a gente vai comentar lá na frente. Ela vai ser a candidata do partido do PSL à Prefeitura de São Paulo. Qual que é o candidato do senhor, pré-candidato? O Datena ou a Joyce? O Datena é meu amigo, irmão. O Datena, quando eu presidia o partido em São Paulo, eu convidei o Datena, convidava todo dia. É que o Datena vai se definir, se ele se definir por aí para as urnas, isso lá em abril do ano que vem. Hoje, o cenário que o partido coloca como candidatura posta é a da Joyce. Não dá para cotejar em volume de votos o deputado Gil, com todo respeito lá. Não dá, mas deve tomar até um outro caminho. Já anunciou isso, nós respeitamos. Nós, pelo PSL, não estamos encarando aqueles que estão fazendo opção de irem para um outro partido ou formar um partido. Eu acho, meu amigo Bolsonaro, ele tá entrando num Titanic, vai naufragar na primeira viagem, que serão as eleições de 2020, se é que vai conseguir sair do porto. Mas esse é um outro momento, eles estão bravos ali. Adorei uma aula que eu tem mais um negócio aqui, rapidinho, 30 segundos, produção. O negócio é o seguinte, a situação do senador Major Olímpio é a melhor possível, irmão. Ele vai presidir a candidatura a prefeito de São Paulo em 2020 e continua senador, irmão. Em 2020, líder do partido de São Paulo. Em 2022, irmão, ele continua senador e vai ser candidato a governador. Se ele ganhar, irmão, ele assume o governo de São Paulo. Ele assume o governo de São Paulo. Já foi. Se ele perder, ele continua no Senado. Estaremos juntos. Mas eu gosto mais de comunicação do que de política. E esse programa eu estava torcendo demais de estar com vocês, que vocês viram. São 2 mestres, uma verdadeira aula. Obrigado à Rede Brasil de Televisão, obrigado a esses 2 maravilhosos comunicadores daqui da Rede Brasil de Televisão. E aqui conosco o Papo é Reto, sem mimimi. Até o próximo domingo, estaremos juntos.